Você já percebeu que, conforme se torna mais inteligente, algo dentro de você parece perder força? Homens que vivem apenas na mente, analisando tudo como se fosse uma equação, acabam sem energia emocional. Eles se tornam máquinas que funcionam, mas não sentem. Esse tipo de vida gera um desgaste invisível. É como uma lâmpada acesa sem parar. Ela ilumina, mas vai queimando até não restar nada. O excesso de análise cria um bloqueio natural. Quando você passa anos apenas consumindo informações, sem transformar isso em algo concreto, seu cérebro perde a capacidade de encontrar prazer em experiências simples. Isso gera uma espécie de paralisia emocional, onde tudo parece mecânico e vazio. Muitos homens entre 20 e 40 anos vivem dessa forma. Trabalham, consomem notícias, veem vídeos, mas não criam nada próprio. Eles acreditam que pensar é suficiente, mas pensar não é viver. A boa notícia é que existe uma saída. Há um caminho prático para reacender essa força perdida. Nos próximos minutos, você vai descobrir um plano de 30 dias para recuperar sua vitalidade emocional, usando algo que a maioria esqueceu: o poder de construir, escrever, criar e transformar ideias em ações reais. Homens que passam anos apenas pensando e consumindo informação entram em um estado de baixa resposta emocional. O cérebro acostuma-se a estímulos rápidos e previsíveis. Isso reduz motivação, prazer genuíno e capacidade de persistir em algo difícil. O resultado é simples: muita teoria, pouca vida. 3 sinais aparecem com frequência. Você organiza tudo como um cálculo. Relações, escolhas e até lazer viram planilhas mentais. Você entende conceitos, mas não consegue transformar isso em ação constante. Você perde interesse por música, arte, leitura profunda ou qualquer prática que exija paciência. Esse padrão tem base neurobiológica. Consumo passivo reforça a dopamina de curto prazo. Isso diminui tolerância ao esforço. A mente busca o próximo estímulo fácil. Sem prática manual ou criativa, os circuitos motores e sensoriais ficam pouco usados. Isso aumenta a ruminação e cansaço mental. Outro ponto pouco falado: quem vive só na cabeça perde coordenação entre atenção, respiração e ritmo corporal. O corpo fica tenso, o sono piora e a capacidade de regular emoções cai. Sem ritos claros de criação, o dia vira repetição. Nada marca o tempo, nada evolui. Há ainda um erro comum: confundir leitura com transformação. Ler sobre sentido não cria sentido. Ler sobre arte não gera experiência estética. Ler sobre disciplina não constrói rotina. O quadro é esse: alto consumo, baixa produção, energia baixa, prazer reduzido, mente acelerada, corpo esquecido. A partir daqui, a mudança precisa incluir mãos, ouvido, escrita, foco e consistência mensurável. Sem isso, a secura cresce. Um homem com alto nível de pensamento lógico, mas sem ação prática, acaba criando uma espécie de sobrecarga mental. Quando todo o esforço é gasto em análises e conclusões, sem produção concreta, a mente começa a girar em círculos. É como um sistema fechado, sem saída. Esse ciclo não resolve problemas, apenas repete dúvidas e cenários imaginários. Sartre já apontava que o excesso de consciência sem propósito leva a um estado de angústia. Kierkegaard complementava, dizendo que isso gera um vazio, pois a reflexão sem aplicação se torna um peso. A mente brilhante, se não constrói nada, acumula tensão. Um conceito pouco discutido é o que chamamos de loop cognitivo: pensar inúmeras vezes sobre algo sem nunca experimentar no mundo real. Isso consome energia mental como se fosse um motor ligado sem descanso. Quando não existe prática manual, musical ou escrita, o intelecto perde capacidade de liberar esse acúmulo. Outro ponto real: estudos mostram que a ausência de tarefas físicas ou criativas reduz a produção de dopamina saudável, aquela que vem de concluir algo com esforço. Isso aumenta a sensação de estagnação e frustração. Homens que não conectam mente e ação perdem motivação natural. Saber teorias não muda nada se você não transforma ideias em algo visível, útil e concreto. A solução é introduzir tarefas tangíveis que gerem resultado perceptível, mesmo que sejam simples. A perda de vitalidade emocional começa de forma lenta. Os primeiros sinais são sutis, mas com o tempo tornam-se claros. Um dos sintomas mais comuns é a anemia estética.
que é a incapacidade de sentir prazer em experiências simples, como ouvir uma boa música, observar um pôr do sol ou sentir o cheiro de algo recém-feito. Isso acontece porque o cérebro, saturado por estímulos artificiais, perde sensibilidade ao que é natural. Outro sinal é o ritual vazio. O dia se repete como uma sequência automática: acordar, olhar a tela, cumprir tarefas, voltar para as telas e dormir. Não há qualquer prática criativa ou momento dedicado a algo que desperte atenção genuína. Isso gera uma sensação de tempo perdido, como se nada marcasse a memória. O corpo ignorado é outro ponto crítico. Homens presos apenas na mente perdem a conexão com movimentos físicos básicos. A postura fica desalinhada, a respiração curta e a percepção do corpo quase inexistente. Estudos mostram que isso altera até a produção de hormônios ligados ao humor, como serotonina e dopamina. Existe ainda um detalhe pouco discutido: a perda de curiosidade. Quando nada desperta interesse, é sinal de que a mente está esgotada. Esse estado cria apatia, dificuldade para começar novos projetos e uma sensação constante de vazio, como se nada tivesse significado real. Grande parte da secura emocional do homem moderno nasce da ausência de práticas simbólicas. O simbólico não é algo abstrato demais, nem restrito à religião. Ele está presente em gestos, ritos, criação de arte, construção manual, escrita e contemplação do que tem valor, não apenas utilidade. Quando isso desaparece, a vida perde densidade. Nas culturas antigas, todo o trabalho tinha significado além da função prática. Um carpinteiro não apenas fabricava objetos, ele colocava sentido no que fazia. Hoje, a pressa por resultados imediatos destruiu essa relação. Vivemos para consumir, mas raramente para criar algo que dure ou represente quem somos. Outro ponto ignorado é que a ausência do simbólico afeta o cérebro. Estudos mostram que pessoas expostas a ritos, música e atividades artísticas desenvolvem áreas ligadas à empatia, memória e imaginação. Sem essas práticas, a mente fica limitada à lógica e ao cálculo, o que gera desinteresse e cansaço. Perder o contato com o simbólico também enfraquece a percepção de propósito. Quem não desenvolve algo que tenha significado pessoal começa a sentir que todos os dias são iguais. Pequenos rituais como tocar um instrumento, pintar, escrever ou cuidar de algo com atenção restauram essa conexão perdida e fortalecem a identidade. Para recuperar vitalidade mental, é necessário adotar 4 pilares que fortalecem a mente e o corpo de forma prática. Eles não dependem de inspiração, mas de pequenas ações constantes. 1. Artesanato. Trabalhar com as mãos ativa áreas do cérebro responsáveis pela coordenação e pela percepção tátil. Isso ajuda a reduzir tensão e melhora o foco. Atividades como esculpir madeira, modelar argila ou até reparar objetos quebrados treinam atenção e paciência. Não é o resultado estético que importa, mas a prática de transformar matéria bruta em algo útil. 2. Música. A audição ativa regiões ligadas à memória e à emoção. Ouvir melodias com atenção, sem distrações, aumenta a capacidade de concentração e reorganiza estados mentais. Aprender um instrumento, mesmo em nível básico, é um exercício poderoso para criar disciplina e estimular a criatividade. 3. Escrita. Colocar pensamentos no papel organiza ideias e reduz sobrecarga mental. Escrever diariamente, mesmo que poucas linhas, ajuda a dar clareza e evita que emoções fiquem acumuladas. 4. Contemplação ativa. Dedicar minutos diários para observar algo simples, como o movimento das árvores ou a arquitetura de uma rua, treina a mente a perceber detalhes que passam despercebidos. Esse hábito fortalece a presença e gera mais equilíbrio. Essas 4 práticas, somadas, criam uma base sólida para reconstruir uma vida mais consciente e produtiva. O caminho para retomar controle da mente passa por ações que reorganizam o cérebro e o corpo em etapas claras. Dividir esse processo em 30 dias permite avançar sem se perder. Semana 1. Retirar o excesso de estímulos digitais. Passar horas reduzidas diante de telas ajuda a mente a desacelerar. Escrever diariamente pensamentos simples, sem preocupação com forma
forma ou estilo, facilita a limpeza mental. Esse exercício reforça a conexão entre ideia e palavra, criando disciplina. Semana 2. Produzir algo com as mãos, mesmo que imperfeito. Isso ativa regiões do cérebro ligadas à atenção e controle motor. Montar um objeto, consertar algo ou até cozinhar uma receita que exija cuidado são exemplos que fortalecem o hábito de materializar ideias. Semana 3. Dedicar 15 minutos por dia para ouvir música ou ler textos com valor estético. Não importa o gênero, mas sim a qualidade do foco. Essa prática treina a percepção e diminui a pressa mental. Semana 4. Escolher um pequeno projeto, como completar um caderno com escritos ou terminar uma peça manual iniciada. A meta é concluir e reconhecer o próprio esforço. Esse plano constrói uma base para mudanças reais e duradouras. Cada etapa ajuda a reorganizar a mente, diminuir a ansiedade e aumentar o foco no que importa. Se não houver algo concreto criado, a mente tende a se enfraquecer e entrar em ciclos negativos. A recuperação do equilíbrio mental não acontece isoladamente. Homens que buscam reconstruir suas vidas precisam de uma rede pequena, porém sólida. Um círculo formado por pessoas que fazem mais do que consumir informação. Elas produzem, criam e compartilham resultados reais. Estar perto de outros que desenvolvem projetos ajuda a manter o foco e a disciplina. Isso ocorre porque o esforço coletivo gera um ambiente onde a responsabilidade não é apenas individual. Cada um sabe que suas ações impactam o grupo. Esse tipo de convivência reduz distrações e fortalece a vontade. Um método pouco conhecido é o duelo de criação. Nele, dois homens apresentam entre si o que produziram, seja uma peça, um texto ou uma ideia aplicada. O objetivo não é competir, mas mostrar progresso com clareza e honestidade, sem julgamentos. Essa prática estimula a constância, pois saber que terá que expor seu trabalho a alguém cria um compromisso que vai além da própria motivação. A pressão aqui é positiva, porque ajuda a manter a consistência e gera feedback genuíno. Além disso, esse círculo funciona como um suporte emocional prático, evitando que o esforço se perca em dúvidas e procrastinação. Pensar demais, sem agir, desgasta a mente e corrói a energia. Quando as ideias permanecem apenas na cabeça, a mente se torna uma ferramenta perigosa contra quem a possui. É comum acreditar que acumular conhecimento resolve, mas isso não passa de uma ilusão. A transformação real acontece quando se começa a materializar o que se sente, quando as mãos começam a trabalhar e a criar. Criar não é algo reservado para artistas ou especialistas. É um ato simples e acessível. Arrumar um objeto, escrever um texto, tocar um instrumento, cuidar de algo. Essas ações ativam áreas do cérebro ligadas à satisfação e bem-estar. Ao construir, a mente recupera equilíbrio, reduz a ansiedade e melhora a concentração. A mente que permanece passiva sem ação tende a se desgastar e a causar confusão interna. Por isso, a decisão de começar é urgente. Escolher construir significa colocar a mente a serviço do corpo, permitindo que ambos funcionem em harmonia. Esse processo gera resultados concretos, visíveis e mensuráveis. Não é necessário esperar inspiração. O importante é dar o primeiro passo e manter a prática diária. Use o protocolo de 30 dias apresentado para criar consistência e não deixe que a mente se torne um peso. Se comprometa com sua transformação. Escreva nos comentários: "Eu vou criar".